opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tá bombando. Nossa meta é chegarmos até o final do ano com mais de 400 mil inscritos no YouTube. Para isso é fundamental que você dê o joinha, se inscreva, acione as notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. No TBC Debate brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o nosso TBC Debate com gigantes debatedores. Sempre temos os melhores aqui para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. A nossa pergunta do debate de hoje é a respeito da reforma agrária. Seria uma desilusão para o MST? A gente já fala há décadas sobre esse tema. Entra governo de esquerda, depois de direita, volta de esquerda e até agora a situação não está pacificada, não está resolvida. Comigo, dois gigantes debatedores. Clécio Filho é professor de filosofia e de direito. Seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo bem, Rafael. Conosco também João Coelho, filósofo e sociólogo. Hoje nós teremos aqui uma tarde, noite, enfim, um dia filosófico. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Obrigado, Clécio, também pela oportunidade desse debate. Agradeço a todo mundo aí que nos assistem aí pela TV Alego, pela TBC, esse grande debate aí que a gente vai desenvolver hoje. Muito bem, a coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra apontou preocupação com a insatisfação crescente dos trabalhadores rurais em relação ao governo Lula. O movimento teme que famílias comecem a fazer uma reclamação nacional, parando inclusive rodovias. Confira detalhes na reportagem. Um dos principais pontos de crítica é a inatividade do governo na compra de produtos da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição de Alimentos. O PPA, que destina um mínimo de 30% das compras públicas de alimentos à agricultura familiar para projetos de combate à fome, foi recriado em março e sancionado por Lula em julho. Além disso, o movimento diz presenciar dificuldades do governo para exonerar os indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro às superintendências regionais do INCRA. Em Alagoas, por exemplo, o superintendente do órgão é César Lira, primo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Parlamentares ligados aos movimentos sociais também relataram insatisfação com a demora. É o caso do deputado federal Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que considera o órgão importante para acelerar a regularização fundiária no país. A coordenação do MST afirma estar preocupada com a reclamação das famílias, que a qualquer momento podem realizar manifestações ao ponto de parar rodovias. A nossa pergunta do dia então é a seguinte: reforma agrária, desilusão para o MST? Vou começar essa rodada com o professor João Coelho. É desilusão ou é esperança nesse momento, professor? O MST, ele faz parte de um movimento social, e o movimento social, ele nasce da sociedade civil, organizada, para reclamar mesmo, para lutar e para buscar direitos. Ele não faz parte do governo, não faz parte do exército e não faz parte exatamente do Estado, da estrutura do Estado. Então, como um movimento social, o MST está certo em buscar reforma agrária. Reforma agrária é essa que foi realizada em diversos países e foi muito bem sucedido. O que nós temos aqui que colocar em pauta é que nós temos no Brasil uma excelente possibilidade de produção agrícola, mas essa produção agrícola está nas mãos de poucas pessoas. Infelizmente, o Movimento Sem Terra, o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, ele busca uma nova forma de produção agrícola, com orgânicos ao invés de monocultura, com agricultura familiar. E o movimento social sem terra, ele está certíssimo em cobrar do governo Lula. Porque o movimento sem terra, ele não pode ser simplesmente um aliado pacífico, sem que busque as melhorias necessárias para seu próprio movimento social.
Professor Clécio, pensa igual, pensa diferente? Algo me chamou a atenção na fala do professor João Coelho. Ele disse o seguinte: o MST não é um movimento político. É um movimento político ou não? Ou ele vem da sociedade? Ele é um movimento político. Explica, professor. Ele é um movimento social. Não é vinculado a nenhum partido político, é isso? O movimento social, ele é uma estrutura da sociedade civil em que não faz parte do Estado, não faz parte do governo e não faz parte exatamente do Exército. Ele é um movimento social de busca por direitos. É político? Claro que é político, mas não significa que esteja dentro da estrutura estatal. Tá, mas está muito vinculado hoje ao Partido dos Trabalhadores, na prática? Não significa que as pessoas que estão no MST estejam filiadas ao PT. Isso aí é uma... Você tem dados sobre isso? Que todo mundo que está no MST é filiado? Não, acredito que não. A maioria das pessoas que estão ali por causa da terra. Agora, esse movimento político, que esse movimento social, ele não pode estar aliado ao PT de maneira cega, unilateral. Ele tem que estar ali por luta por direitos, e o direito pela terra. E esse direito pela terra, ele é um direito universal. Eu poderia dizer que filosoficamente o senhor tem razão, mas na prática ele é um braço do PT ou eu estou enganado, professor Clécio? Corretíssima a sua observação. O que acontece é o seguinte, o MST ele surgiu juntamente com a ideologia do petismo, né, do Partido dos Trabalhadores, o qual, bem disse o professor aqui, é um movimento social. E um movimento social que tem uma gama ideológica, um alinhamento ideológico muito claro com o petismo. E isso vem sendo, sempre se aproximando, eles vêm sempre se aproximando aí, seja em época de campanha de eleição ou após a eleição. Isso é natural, isso é normal que o MST tenha essa ligação ideológica com o petismo, sim. Agora, é uma grande decepção para o MST o que está acontecendo hoje da reforma agrária, porque foi feito um estelionato eleitoral. Várias promessas na campanha. Quais promessas, professor? Por exemplo, essa da reforma agrária, vamos colocar o exemplo aí, não é que o próprio MST está insatisfeito com o governo atual nesse aspecto. E isso é uma dessas promessas de se fazer essa reforma e já jogar tudo isto para os sindicatos, para os envolvidos aí no decorrer do decorrer deste ano, para que já pudesse ter, né, as suas parcelas de terras aí, as suas glebas de terras aí no decorrer deste ano. É uma contradição discursiva total. Se o MST é um braço do PT, como você está argumentando, por que então ele iria fazer manifestações públicas contra o próprio governo? Ou seja, não faz sentido isso. Faz sentido porque é o estelionato eleitoral que nós estamos falando. O estelionato eleitoral foi a tentativa de golpe que parte do bolsonarismo, que você defendeu aqui em tantos momentos, tentou dar no Brasil. O que nós estamos falando aqui é de uma busca democrática por direitos. E esses direitos sociais estão sendo buscados a partir do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, dentro de uma pressão com relação ao governo. Agora, porque eles não estão satisfeitos, eles não estão satisfeitos com as respostas dadas. O governo federal, ele não tem como legislar sozinho uma questão como essa, da reforma agrária. Se fosse apenas pelo governo, isso já estaria resolvido. É um projeto, um político, que tem que passar pela Câmara Federal, que tem que passar pelo Senado, e nós sabemos bem que a maioria que está ali no Senado e na Câmara Federal são grupos aliados a determinadas elites econômicas do nosso país, que raramente... São pessoas que defendem basta a gente pegar, direito, um patamar de direita e uma insatisfação política. Basta a gente pegar quais são os cargos que ocupavam antes de serem eleitos senadores ou deputados federais. Aquele grupo político que está ali, eles representam a elite econômica do nosso país. E não tem interesse. Não existe uma nova elite econômica envolvida com uma reforma agrária no nosso país. Professor. E essa reforma agrária seria muito benéfica por diversos aspectos. Uma questão que a monocultura, ela prejudica a longo prazo a nossa própria alimentação. Por quê? Mas nós não produzimos nós não temos só monocultura no nosso país, professor. O senhor está passando um dado errado. Qual que é o tamanho do Brasil? Quanto que o Brasil produz e o que o Brasil produz aí? O que o agronegócio produz? Infelizmente, a monocultura, ela torna os preços dos alimentos mais altos. Por quê? Mas de qual monocultura o senhor está falando? Diversas formas de monocultura, por exemplo, que são desenvolvidas por grandes fazendas, como soja, milho. Mas aí já não é mais monocultura, o senhor já deu dois exemplos. Mas aí que tá. Grandes produtores de terra desenvolvem monocultura nas suas fazendas, diferentemente da produção de agricultura familiar, que está muito mais próxima
dos grandes cinturões de agricultura próximo das regiões metropolitanas e próximo da venda direta de agricultura para as famílias. Hoje é provado, 60% dos alimentos que as pessoas têm em casa vêm de agricultura familiar. O aumento que eu gostaria que o senhor definisse, o que é monocultura e onde é que tem a monocultura no estado de Goiás? A ideia de monocultura é de alguém que tem uma propriedade e toda a propriedade dele, ele desenvolve uma cultura só de alimento. Ele planta só soja, ele planta só milho ou ele planta só arroz. E essas fazendas devem ser desocupadas na sua observação? Não, o que nós estamos falando é que o MST não trabalha com esse tipo de ocupação a partir de fazendas produtivas. O que nós estamos dizendo é que essa monocultura, diferente da agricultura familiar, que trabalha com diferentes alimentos, ela abastece muito mais as nossas famílias do que as monoculturas que vendem commodities para o exterior. É interessante isso daí. Por exemplo, vamos pegar o caso JBS no estado de Goiás aqui. A JBS foi uma grande parceira, né, do atual governo que aí está. Ela produz uma grande monocultura. É a maior exploradora, digamos assim, de carne bovina no planeta praticamente. E ela é alinhada com esse governo. Ainda bem que você falou de carne. Ainda bem que nós podemos falar da redução, inclusive, do valor da carne para a população local. Aí o senhor está sendo contraditório. A monocultura, agora já está... A monocultura, então, agora da carne já está sendo útil. Nós estamos falando de agricultura. O senhor já está passando para criação de gado. Mas não é uma monocultura também, se a gente pegar o conceito... Não, gado não se planta. É uma contradição teórica aí. Então o senhor está defendendo que o alinhamento que o governo atual tem com a JBS é válido. O que eu estou dizendo é que a produção agrícola pelas famílias, que são agricultura familiar, ela abastece muito mais as pessoas, os alimentos são muito mais frescos e a tendência é que as famílias produzam mais orgânicos. Vamos colocar leite para essas pessoas, vamos colocar gado de leite nessas famílias. A monocultura um pouco de gado de corte para eles também. Para commodities, ela usa muito mais defensivos agrícolas, ela exporta mais, e isso mexe muito mais com a balança comercial. Isso é só a direita que faz, professor? Só a direita que produz monocultura, que faz monocultura? Não, nós não estamos falando de direita e esquerda aqui, mas não. O senhor nós estamos falando aqui de uma produção econômica que viabiliza ou não a alimentação para os brasileiros. Quem está politizando esse assunto é você. Eu estou trazendo aqui dados sobre a produção agrícola. Pois é, mas o senhor está fugindo do assunto JBS. Muito mais. O senhor está fugindo do assunto JBS, carne. O MST produz muito mais para a família do que exatamente a produção para monocultura que vai para os commodities. Então vamos lá, vamos para o assunto político então. Vou começar essa rodada com o professor Clécio. Quem fez mais proporcionalmente pelo movimento Sem Terra? A esquerda ou a direita? Ou seja, o PT ou o Bolsonaro, na sua visão? Com certeza o PT. Com certeza o MST tem uma ideologia muito mais ligada ao petismo. Isso é indiscutível. A história prova isso, o alinhamento do MST com partidos de esquerda e de centro-esquerda também. Mas Bolsonaro não é tido pela direita como aquele que deu as escrituras, né? Regularizou a terra desses assentados? Ele regularizou terras de assentados independente do MST ter participado ou não. Ele não precisou do movimento dos sem terras exatamente para poder documentar, né, esses assentados que precisavam. Ou seja, não teve nenhum alinhamento político. Simplesmente simplesmente fez com que o direito chegasse a essas pessoas. Ele foi pragmático, então? Foi pragmático, simples assim, foi pragmático, muito bem. Vai ter uma rebelião da esquerda assim, mais profunda no que diz respeito ao MST e vice-versa? Olha, existem várias práticas do movimento, né, que uma delas é ocupação de terras improdutivas. E nós estamos falando aqui de terras que, de fato, não tem nenhum tipo de produção agrícola. Mas o Stedley, que é um líder, né, do MST, ele diz uma coisa muito interessante. Se vocês querem acabar com o MST, basta fazer reforma agrária, que aí no outro dia já não tem mais. Ele prova matematicamente que a quantidade de terras improdutivas é tão grande que faltaria trabalhador sem terra para ocupá-las. Ou seja, a reforma agrária no nosso país, ela não é um projeto
socialista. Ela não é um projeto, do ponto de vista apenas petista. Ela é um projeto liberal. Por quê? Porque desenvolveria aqui no nosso país uma enorme potencialidade de desenvolvimento econômico e social. Então, assim, o projeto de reforma agrária, ele não parte da ideia socialista, mas de um estado de bem-estar social para aumento de consumo, demanda e alimentos. O senhor acabou de concordar comigo, então, aqui, que foi feito um estelionato eleitoral, então. Todo o seu argumento é muito bem provado, dizendo que todo esse movimento, que tem um foco muito bonito, como o senhor falou... estelionato eleitoral? É fazer uma promessa lá atrás e não cumprir ela agora. Qual foi a promessa? A promessa é de fazer a reforma agrária que não está sendo feita. Isso está muito claro, isso é muito simples. Existe um projeto da esquerda para resolver essa questão, para efetivamente fazer a reforma agrária, ou não existe projeto? Não existe. As dificuldades são maiores. Não existe projeto. Existe um projeto de ilusão, de venda dessa ideia, um projeto de vamos vender essa ideia e essas promessas e vamos ficar protelando essas promessas e ficar trabalhando esse movimento, digamos assim, na surdina, nas caladas, umas coisas ou outras, e vamos construindo todas essas promessas no decorrer dos anos, 2, 3, 4 anos, 6 anos, 7 anos, para se manter no poder. É o que vem sendo feito. E é interessante que o professor entenda o seguinte, o MST... mundo de Bob aí, que não, é o seguinte, professor, que essa ideia o senhor, é como se o PT não tivesse de sido forma pragmático. inocente essa situação, é como se o PT de forma não tivesse, romântica. É como se o PT não tivesse sendo pragmático nesse ponto. O PT tem sido pragmático em diversos pontos. Um ponto que a gente estava comentando, inclusive, sobre a educação. O PT tem sido pragmático com relação à educação. Por exemplo, com o ministro da Educação, que tem debatido, por exemplo, um projeto da educação, inclusive com os empresários da educação. O PT tem discutido, por exemplo, diversas demandas com diversos outros empresários. Agora, a questão da reforma agrária no nosso país, ela não depende só exatamente da intencionalidade do governo. Nós estamos falando aqui de um Brasil que vem de um período colonial que as terras eram passadas de pai para filho e desde aquele período lá das terras hereditárias... O argumento do anacronismo histórico. Desde aquele período até hoje, nós temos filhos e netos que respondem por essas terras. O que nós estamos falando aí é que para haver... E se essas terras forem produtivas ou não, o que interessa? Se é do filho ou do neto, ou se é do bisneto? Para haver realmente uma necessidade, uma condição e uma possibilidade para o governo, para o PT desenvolver isso, é necessário uma força política muito grande. E o MST, acredito, seja um movimento social mais capaz de pressionar o governo para que isso aconteça. E eu torço para que isso aconteça. Recentemente, eu estive numa ocupação lá de Hidrolândia e essa ocupação foi realizada justamente no lugar onde tinha sido desocupada uma quadrilha organizada, justamente um lugar em que houve um grupo criminoso que traficava mulheres, e o MST foi lá, ocupou esse espaço que é do governo federal, a terra nem sequer de empresas, nem sequer é de um fazendeiro, mas ela é do governo federal, e achei muito interessante essa ideia, ocupar a terra de organizações criminosas do estado de Goiás. O próprio governador Ronaldo Caiado aqui no estado de Goiás, quando foi chamado para o MST, né? para a CPI do MST, levantou uma tese muito importante de que o próprio MST tem grupos de traficantes dentro. Isso procede, professor? Grupos de traficantes dentro do movimento Sem Terra? Eu acho que é o próprio Caiado... Ou o senhor também está no mundo de Bob? Eu acho que é o próprio Caiado que tem que nomear, já que ele tem condições de ter a polícia militar. Ele é o chefe da Polícia Militar. Já que tem a Polícia Civil, já que tem toda uma inteligência, por que não nomear, então, as pessoas? Professor, mas qual é o projeto do PT para fazer a reforma agrária efetivamente? Então, a ideia nas propostas de campanha do PT era de desenvolver a reforma agrária a partir da desocupação de terras improdutivas. Mas o que a gente tem visto é que parte das desocupações que têm sido realizadas, elas vão sendo realizadas aos poucos, não num projeto unificado. O que eu quero dizer? Que esse então, grande houve um erro de avaliação nessa proposta? Esse grande projeto de reforma agrária, precisaria de uma grande força política nesse momento,
que eu acredito que o governo federal não tenha, nem na Câmara, nem no Senado. Essa governabilidade, que é? Ó, É a governabilidade. Essa governabilidade que ele está tentando construir, o governo está tentando construir, só que de uma forma agressiva, querendo agredir produtor rural que produz e que também é pequeno produtor rural. O senhor pode ver os casos de Santa Catarina, os casos do Rio Grande do Sul, não é? O senhor pega um exemplo interessantíssimo aí, que é o caso da raposa, lá da fazenda Raposa do Sul, lá na região na divisa da Venezuela, não é? Aquela história lá que é muito interessante, né? De desapropriação. E para onde foram esses pequenos agricultores depois dessa desapropriação? Foram para grandes centros, para as periferias, para as favelas. Então, muitas dessas desapropriações, que são de terras produtivas, de pequenos e médios produtores também, vão para as mãos de ONGs internacionais, professor, e acabam se tornando mecanismos de controle internacional também dentro do direito ambiental. E eu sugiro para o senhor, ler sobre os novos conceitos que envolvem o direito ambiental, sobre desenvolvimento sustentável e o poder das ONGs. As desocupações realizadas pelo INCRA, especificamente pelo INCRA, que tem a ver justamente com a busca da reforma agrária, não disponibiliza terra para a ONG. Aí que eu pergunto para o senhor, será que o governo atual ele está nas mãos de ONGs ou ele defende o MST? Entre as legislações que estão aí em vigor, não existe nenhuma legislação que fala de que desapropriação de terra tem que ir para a ONG. E aí eu gostaria que você trouxesse, então, não, mas eu não estou dizendo isso para o senhor. Eu não estou mostrando isso para o senhor, então, não. Os dados, veja que os dados interessante a argumentação. A argumentação que o senhor está mostrando as ONGs é que o MST estão se apropriando de terras. O senhor está mostrando que o MST, veja só, vamos lá, deixa o senhor falar, né? Me dê o direito de palavra aí, por favor. O MST é um grupo social com muita força ideológica ao governo atual. E ONGs também são ideologicamente ligados. A questão é, aqui, vamos ser práticos, no mundo político e também no mundo social, quem paga melhor? Quem é melhor para as ONGs? Quem é melhor, as ONGs ou o MST? ONGs que estão ligados a grandes bancos internacionais e a países, não é, que estão aí patrocinando essas ONGs, que querem também que essas terras sejam terras praticamente improdutivas, no sentido de elas gerarem o chamado crédito carbono. E a partir daí, todas essas terras, tudo isto ficar nas mãos, não é, de grandes bancos, de grandes instituições financeiras que estão alinhadas com o governo atual. Esse daí é aquele debate, né? Igual da nova era mundial, nova ordem mundial. Eu só não Nós viemos aqui para discutir o MST. O senhor está chamando o professor de fazer teoria da conspiração? Nós viemos aqui para discutir o MST. E aí o seguinte, o professor está querendo discutir ONGs internacionais que querem ocupação de terra. Mas não pode ter uma relação? São temas totalmente diferentes. Mas as terras não são nossas? O senhor quer discutir... De quem são as terras? O senhor quer então discutir... De quem discutir, são as terras? Então o senhor tem que nomear. Amazônia é de quem? Então o senhor tem que nomear. Amazônia é de quem? Quais são as ONGs? Amazônia é de Porque quem? o MST a gente sabe. Amazônia é de quem? O movimento quem? sem terra a gente sabe. De quem é a Amazônia? Agora, de quem é o Cerrado? O bioma Amazônia, o bioma Cerrado? Professor É de Clécio, quem? Quem são as ONGs? É nosso. Quem são as ONGs? Quais são as ONGs que estão ocupando aqui o Brasil em busca de terra? Mas eu posso citar para o senhor várias. Então eu posso mostrar para o senhor as ONGs que estão vinculadas ao próprio Ministério hoje, que vincula preservação ambiental. Certo? Vai lá na bacia do Rio Amazonas para o senhor ver. Lá na bacia do Rio Amazonas, que estão querendo, inclusive, fazer perfurações lá, né, nas nascentes do Rio Amazonas. Então o senhor está dizendo que lá temos várias que têm esses interesses. As ONGs que são por preservação ambiental, elas estão ali para tornar as terras improdutivas, só que essas terras não são produtivas, porque essas terras são de reserva ambiental. São outra coisa completamente diferente. Excelente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quantos quadrados nós temos de reserva ambiental no Brasil, o senhor sabe? Nossa, é muito. Eu não tenho o dado exato. O Brasil é o país com maior proteção praticamente, professor. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões e meio de quilômetros quadrados são de reserva ambiental. O que nós percebemos no governo Bolsonaro é que boa parte de mineradoras agiram de maneira completamente predatória em lugares que hoje são reservas ambientais e deu no que deu. Tráfico de moedas, de pedras preciosas, o povo Yanomami passando fome, diversos grilheiros
ocupando terras, poluição nos rios. Isso tudo com a anuência do governo. Chegou a acontecer de ter mais de 50 ofícios pedindo socorro ao ministro do Meio Ambiente. Eu vou pedir para o senhor dar uma lida sobre o caso Raposa Serra do Sol, professor. E o que acontece? O senhor está fugindo do tema. Tudo isso foi feito com a anuência do governo Bolsonaro, que aceitou que esse crime organizado acontecesse. Professor, deixa eu equilibrar o tempo. O senhor está monopolizando, mas monopolizando com argumentos. Bons argumentos. Bons argumentos, argumentos profundos. Você está monopolizando. Bacana. Se o senhor quiser a palavra agora, fica à vontade para a gente completar esse tema, para a gente falar sobre outro assunto. Tá, vamos lá. Deixa eu fechar aqui, professor, então. Vamos lá. É importantíssimo pensar que o MST é um movimento sério, que não tem pessoas que estão somente vinculadas a tráfico de drogas. Eu quero pontuar isso daqui. Todos os movimentos sociais são importantes. Eu sempre defendi isso aqui nessa bancada, em todos os lugares que eu vou. Todos os movimentos sociais são importantes, sejam eles de esquerda ou de direita. Vamos pontuar isso aí. Existem pessoas muito sérias dentro do MST, mas o grupo ideológico político que é um grupo ideológico político que usa muito bem como massa de manobra o MST. E não só o próprio MST, como muitos professores também, como muitos alunos também. Não é? Eu tive um professor chamado Jordino Marques. Quando ele via movimentos sociais acontecendo na UFG, na Universidade Federal, ele virava e falava assim: tomem muito cuidado com isso. E ele foi aluno de Marilena Chauí, né, uma das mentes brilhantes aí, que envolve filosofia e sociologia dentro do governo atual, dentro desses grupos ideológicos que estão. Então o que eu quero mostrar para o senhor é o seguinte: quem está no poder hoje não é inocente, sabe muito bem fazer massa de manobra. Marilena Chauí é filósofa? Ela é filósofa, uma excelente filósofa, diga-se de passagem, foi tradutora da Editora Abril, década de 70, década de 80, né? E é aquela que fala sobre o ódio, né? Eu odeio a classe média. Vamos fazer o seguinte, dois filósofos aqui, vamos colocar essa fala então, essa fala emblemática, polêmica, de Marilene Chauí. Odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. Muito bem, polêmica, né? A esquerda, especialmente o marxismo, né, tem muito a questão da luta de classes, né? Sim. Patrão contra o empregado, essa situação toda. Marilena é de esquerda, ou não? Eu te diria que ela é muito mais do que de esquerda, digamos assim. Ela é uma supra-esquerda, ela é uma extremista da esquerda por pregar esse tipo de ódio. Não é? É o tipo de fala que é convincente. Mas é a base do marxismo. Todo marxista tem ódio no coração ou não? Tem, é revolucionário, né? O marxismo em si, ele é revolucionário. O próprio Marx dizia isso. No materialismo, na dialética do materialismo histórico, há uma essência de transformação. Só há uma mudança filosófica no momento que você faz uma transformação da matéria também. Ou seja, você precisa transformar o meio que você está a partir de você também. Então, essa dialética do materialismo histórico aí, que o Marx fundamenta como método, fantástico. O senhor acredita em alma, então? E aí, não, Rafael, já equilibrou não o acredita debate? em alma, não acredita em nada. Eles não acreditam em nada, eles acreditam só na matéria. A ideia de próprio ódio, né, partindo da concepção do marxismo, é uma ideia equivocada. O que se pensa do marxismo é que existe uma estrutura social, desde o período primitivo até a estrutura social agora, né, que são sistemas econômicos, que sempre privilegiou um grupo sobre outro. E dentro dessas estruturas, né, atualmente, existe o antagonismo de classe, entre a classe dominante e a classe dominada. Existiu classe dominante e dominada ao longo de toda a história. O que ele está dizendo é que, atualmente, a classe dominante e a dominada é simplesmente entre os burgueses e o proletariado. Não existe nada de ódio sobre isso. Existe uma equação matemática de dominação. E essa dominação econômica determina todas as outras relações que nós temos. Eu, quanto classe trabalhadora, penso como tenho cultura a partir do econômico que eu consigo pagar. Então, toda a minha estrutura ideal, ela parte dessa materialidade econômica. Então, não tem nada a ver com ódio. Se a gente estudar o marxismo, a gente vai compreender que isso não é moral. A concepção do marxismo não é moral. Quando Marx dizia que o ópio da sociedade é a igreja. O ópio da sociedade é a religião. Ele dizia isso, que as mazelas relacionadas ao povo faz com que esse sofrimento que o povo sente
não seja transformado em luta, ao ponto em que ele abraça tanta Luta de religião, sangue. ele abraça tanta religião, luta política, ele abraça tanta religião para esquecer... O Marx era religioso, professor? Ele abraça tanta religião, ele não era religioso, só que ao ponto que você não está levando em consideração que ele leu as teses de Feuerbach. As teses de Feuerbach... E ele contestou elas todas. As teses de Feuerbach, uma delas, considerava justamente isso, a concepção de que a religião ela fazia parte de um tipo de forma de ludibriar o nosso senso, ao ponto em que nós... O senhor acredita nisso, pessoalmente? Nós, quanto pessoa, só terminar o argumento, nós, quanto pessoa, queremos fazer Deus a nossa própria imagem. E aí, o senhor está colocando flores no Marx, né? Eu estou colocando, o senhor está colocando flores no marxismo, colocando né? uma concepção Deixa eu passar histórica. A bola, professor. Eu estou colocando uma concepção histórica. Agora, vamos lá. Quando o senhor vocês cometeu vêm, alguns erros quando aí, vocês vêm falar o senhor falou de que sistemas existe marxistas, um ódio não no é marxismo, marxista, é modos de produção. Quando Quais vocês são vêm eles? dizer que existe um ódio no marxismo, vocês estão... Vocês quem? Vocês quem? Vocês acabaram de falar. Não, eu? Acabaram de Não, falar. eu falei. Eu fiz uma pergunta Rafael, não, apenas, eu falei. fiz uma pergunta. Eu falei, aí o senhor, como professor. filósofo, precisa saber o que é ponto final e ponto de exclamação. Então, que eu fiz uma falei. pergunta. Então, beleza. Ao ponto que... Vocês se resolvam, me tiro dessa. Ao ponto que é o seguinte... Vocês se resolvam. Deixa eu passar a bola, professor. Marxismo é uma estrutura intelectual baseada num pensamento. Esse pensamento, o Marx já morreu. Esse pensamento, sim, claro. ele pode continuar, mas não com as palavras de Marx. A partir de agora, a sociedade muda. Sim, agora, mas existem essências moralizar, mas existem essências, moralizar professor, que não uma podem concepção mudar, econômica não é bem Não, isso, mas não. Deixa o professor Clécio argumentar a Isso é um respeito equívoco. disso. Pois é, não, mas vamos lá. O professor está colocando flores no Marx. Isso não existe. O marxismo é algo simples de ser entendido e bom de ser entendido, inclusive. O Marx era ateu. E ele pregava o ateísmo claramente, dizendo... Parece que ele era de uma família religiosa, não? Sim, mas ele... Os pais dele eram protestantes. Não toda a estrutura dele de pensamento, como bem disse o professor, todo o sistema de pensamento dele caminha para o ateísmo e ele depois se diz ateu exatamente porque ao defender no Capital e também defender na ideologia alemã, nas obras dele sobre isso daí, ele vai dizer claramente que não existe filosofia sem transformação e não existe transformação que não parta a partir de mim também. Então há uma subjetividade dele muito interessante, que está sendo estudado muito na academia hoje, a questão da subjetividade marxista. E é muito legal isso daí também, inclusive, interessantíssimo. Mas voltando aqui à questão, ele é um ateu, ele pregava o ateísmo dentro de toda a organização política e para entender também a história, ele coloca aqui os modos de produção, tá, professor, para corrigir o senhor aí nesse sentido, que são 5 modos de produção, primitivo, asiático, escravista, feudal e capitalista, e ele depois vai destrinchar o capitalismo também, não é muito interessante a obra dele, o Capital nesse sentido, e aí ele mostra que para entender todos esses fatores históricos, todos esses modos de produção, é fundamental essa dialética, né, que o professor trouxe muito bem, entre o proletariado e toda a estrutura que envolve aí quem está no poder e quem não está. A questão aqui é o seguinte, vamos botar os pingos nos is aqui, vamos ser claros nesse aspecto aqui, vamos como se diz, vamos colocar o debate no lugar certo. O marxismo nunca teve base religiosa. O Marx sempre foi ateu. Transformar o Marx em um religioso, professor, é matar o Marx. Aí tem que mudar o conceito. Aí tem que mudar o conceito. Ninguém está dizendo que ele foi religioso. Não, mas aí tem questão que tem que mudar o conceito. O ponto de transformação social não passa pela religião, mas passa sim pela ideia de que as pessoas não veem seu sofrimento. Mas que é isso, a professor? partir de Max Weber. De uma concepção de e matéria. A ação social de Max Weber, o quanto que é concepção importante. social de matéria. E aí, quem faz essa analogia de que o marxismo tem ódio é um equívoco. E aí você foi equivocado totalmente quando tratou a ideia de que o marxismo... está falando de ódio aí, nitidamente. E você também está equivocado na fala da Marilena. Que é transformação. O que ela quis dizer, professor? Quem assistiu a palestra toda da Marilena Chaui, inclusive... Quem estava lá, professor, na palestra? Inclusive, ela tem 4 livros tratando sobre o conceito de violência. Sério, não estou falando de violência, nós estamos falando de ódio. Os conceitos de violência dela são excelentes, eu não discordo do senhor, não. Agora, ela está falando de ódio. Aí eu poderia terminar os meus argumentos? Sim, mas me diz, quais pessoas estavam lá na palestra com ela? Aí eu poderia terminar meu argumento, porque essa palestra teve aqui, inclusive, aqui no Oscar Niemeyer. Essa palestra rodou o Brasil. Essa palestra foi proferida na USP, no Unicamp, em todos os lugares. Eu estive aqui no Café de Ideias, que a Marilena pôde proferir essa palestra. Sim, Jordino Marx foi aluno dela, foi meu professor. Aí,
Conheci Jordino também, mas o ponto aqui é, o que a Marilena buscou dizer foi que existe uma ideologia violenta na sociedade brasileira, que ela não nasce sozinha, ela nasce de um elitismo social, em que a própria classe média brasileira não se vê dentro de uma estrutura social em que a classe média também ela é explorada. E aí, ao ponto em que ela não se vê como explorada, ao ponto em que ela não se vê dentro dessa violência, ela pratica violência também contra aquele que está abaixo dela. E aí, esse discurso de que eu odeio a classe média, fica bem claro que eu odeio a ideologia que a classe média se apropria e reproduz. Quem assistiu a palestra toda conseguiu entender. Quem estava na palestra? Se você, o senhor consegue me dizer quem estava nessa palestra que foi vinculado aí? E consegue simplesmente fazer uma interpretação provisória, preconceituosa, interpretação provisória e de nem uma única frase, não. O senhor está tentando construir um argumento em cima de que toda a ideia a dela, maior ela não filósofa fala do ódio. Brasil foi, no caso, proferir uma palavra de ódio, na verdade não foi. Ela não é teve crime isso não, professor? início, ficar divulgando enfim, ódio e incentivando ódio? O que nós podemos aqui fazer é, quem puder assistir a palestra toda em casa, seria muito gosto. Claro, quem com puder, certeza. Depois de assistir a palestra... E veja quem está lá sorrindo. Quem puder me mandar... Sorrindo. Eu odeio a classe média. Aí tem um político lá sorrindo. Gostamos disso. Quem puder... Qual é o político? Ó, presidente Lula que está aí, ó. Quem puder assistir a palestra toda, eu concordo com ela. Os argumentos que ela coloca, que a apropriação da classe média... O senhor é religioso? O senhor tem uma religião? A apropriação da classe média... Então o senhor vai concordar com tudo isso? A apropriação da classe média, em que ela se assume violenta, ela se reproduz violenta, e na relação hierárquica na sociedade, ela pratica violência contra outros que estão abaixo dela. E aí a violência pode ser reproduzida. Algo muito ruim. Aí o opressor vira oprimido e o oprimido vira opressor. O próprio da Mata, que aí é um antropólogo, ele diz muito bem na nossa apropriação aqui do Brasil. Ele diz o seguinte, infelizmente, o brasileiro... A história sendo contada só por uma visão. Infelizmente, o brasileiro, ele não consegue nem sequer cumprir ideias muito pequenas. Ele não consegue cumprir leis muito pequenas. Por quê? Porque no passado, quem cumpria lei era só escravizados. A elite não cumpria lei no Brasil. Como assim, professor? Hoje, quem pagava impostos, altíssimos impostos, hoje também, o que acontece? Até hoje. A ideia de que a elite não tem que cumprir lei permanece subentendida na mente de muitas pessoas. Professor, deixa eu passar a bola, professor. O senhor está monopolizando o debate. E é interessante isso daqui, porque é o seguinte... Professor Clécio. Ô, Rafael... Porque o senhor está fazendo muita pergunta e aí ele continua respondendo. Então ele está se aproveitando das perguntas que o senhor está fazendo para falar mais do que o senhor. Mas o senhor pode fazer pergunta para ele também. Claro, sejam bem-vindas sempre. Isso é a beleza do debate, é exatamente isso. Vamos lá, professor. A questão aqui é o seguinte, foram feitas várias e várias promessas em cima de um ódio que foi construído, não por esses fatores históricos, que o senhor está fazendo uma série de anacronismos aí, isso é um grande desrespeito com os fatos históricos, não é? Isso aí é importantíssimo ser observado, não é? Foi uma das minhas grandes preocupações no meu mestrado em História, respeitar o tempo dos conceitos, respeitar o tempo das ideias, ou seja, respeitar em que contexto histórico nós estávamos falando a respeito, por exemplo, da minha dissertação de mestrado. Eu quero mostrar para o senhor o seguinte, o anacronismo histórico que o senhor está plantando aí, o senhor está colocando 300, 400 anos para trás e querendo dizer assim, olha, a culpa do Brasil de hoje ser assim é desse tempo atrás. E todos esses ódios aí que Marilena Chauí está plantando... O senhor que desrespeita a filósofa. Não, mas não estou desrespeitando, eu estou sendo contra o ódio. O senhor desrespeita a filósofa ao fazer uma análise no discurso dela, de uma frase dela, eu estou sendo contra o ódio. Eu estou pregando fazendo uma interpretação eu estou pregando aqui as palavras, eu quero inteira, mostrar... Não, estou pregando aqui para o senhor as palavras religiosas. Eu não estou pregando aqui para o senhor o ódio dela, não. Eu estou contra o ódio. Não é ela em si, não. Qualquer pessoa que vir para mim e falar assim, eu odeio isso, ódio daquilo, o senhor vai me ver bater de frente, virar e falar assim, que é isso? E você se diz cristão, por exemplo? Você se diz cristão pregando ódio? Não tem lógica. Ou você odeia e não é cristão, ou você é cristão e vamos conversar. O senhor ama o Lula? Não tem ódio nenhum dele também. Muito pelo contrário, até nós estávamos falando aqui mais cedo sobre as coisas boas que estão surgindo na educação. Um cristão tem que amar o Lula? Necessariamente, amar não diria, basta ele respeitar.
como um ser humano, não é? Por exemplo, o Lula fez uma cirurgia agora, há pouco tempo atrás. Mas o cristianismo não diz que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Claro, com certeza. Eu estou respeitando. Eu vou continuar meu raciocínio para você. O que acontece? Ele fez uma cirurgia. Eu rezei por ele. Rezei um Pai Nosso para ele. Falei, olha, que Deus o proteja na cirurgia, que se ele saia bem. Diferentemente de muitos que o professor aí falou, que muitos que defendem aí a esquerda atual... O senhor torceu pela recuperação do Lula? Sim, torço pela recuperação dele. Então deixa eu perguntar para o professor João Coelho, o senhor torceu para a recuperação do Bolsonaro quando ele levou facada? Olha, eu não tenho nenhum vínculo com o Bolsonaro, não faço questão nenhuma de tratar o Bolsonaro como uma pessoa religiosa, porque eu acho que ele não é. Não, a minha pergunta ela é muito clara, professor. O senhor torceu para que o Bolsonaro sobrevivesse após a facada? Eu fui indiferente a isso. Eu não sou, assim como o professor professor Clécio, eu não sou religioso. Bom. Não professo fé em nenhuma das religiões. Se ele tivesse morrido, não faria diferença nenhuma para o senhor? Não, eu não torço para que ele, não torci para que ele morresse, não tenho ódio com relação ao Bolsonaro, mas como eu não professo fé em nenhuma religião, coisa assim, isso para mim foi indiferente. Indiferente. Mas a pessoa que não tem religião, ela não tem um sentimento de compaixão, um sentimento de empatia? Eu tenho uma atitude ética com relação às pessoas. Eu tenho atitude ética com relação aos meus oponentes, às pessoas que eu tenho antagonismo, contradição. E eu acredito também que a gente tem que ter até com as pessoas que estão abaixo de nós, né? Infelizmente, o bolsonarismo e o Bolsonaro nunca teve esse sentimento de compaixão com as pessoas mais vulneráveis. Eu estou aqui falando isso para o senhor, exatamente dessa compaixão, dessa ética da solidariedade, dessa nova ética, dessa ética de compaixão, ética de solidariedade, que inclusive é interessantíssimo no caso dos abortos, né? Que é interessantíssimo falarmos aqui que as pessoas não estão tendo um pingo de ética de solidariedade ou de compaixão com essas crianças que estão lá no ventre das mães e que vão ser mortas, assassinadas, inclusive. E quem é que está aqui defendendo essas vidas, essas crianças? Alguém de vocês estão defendendo essas crianças? Estão enchendo o peito e dizendo, somos cristãos e estamos defendendo essas crianças? Alguém de vocês tem coragem de fazer isso? Professor, nós precisamos pensar o que o IBGE está mostrando para nós para 2040. A taxa de natalidade no Brasil está baixando. Essa cultura que está sendo criada aí por vocês, que é a chamada cultura de morte, que vamos valorizar a morte, está destruindo o nosso país. Está acabando com o Brasil. Vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Alemanha. Está acontecendo na Europa. Outros povos estão invadindo essas terras. Sobre o aborto. O senhor é a favor da descriminalização do aborto? Eu sou a favor da descriminalização do aborto porque eu tenho dados estatísticos que mostram... Que é a morte, que é o assassinato. Quais são os dados, professor? Os dados estatísticos Vamos para esse tema que o senhor propôs aqui na roda. Os dados estatísticos mostram o seguinte, que a criminalização em si, ela só prejudica a própria mulher. O que significa criminalização? Que a mulher que praticou o aborto, ela vai responder criminalmente nas regras da lei. O que nós precisamos tratar disso é como política pública. Política pública séria. Senhor, política pública séria. Política pública séria e por uma questão de saúde pública. Também concordo. E não por uma questão simplesmente criminal. Ao criminalizar apenas a mulher e não criminalizar, por exemplo, o abandono paterno, e aí é um ponto muito sério, porque eu vejo, viu, professor Clécio, muita gente berrando aí para ser contra o aborto, mas eu não vejo muita gente falando do abandono paterno. Hoje nós temos mais de 1 milhão de crianças sem o nome sequer do pai na certidão que estão de vivas, nascimento. Graças a Deus. Que estão vivas. Imagina aquelas. E as que estão mortas? O senhor consegue catalogar as que morreram? O que eu estou tentando dizer é que é necessário, primeiro, a descriminalização do aborto para que haja uma política pública de saúde pública, como acontece em outros países, discutir a exceção como regra. Que não possam simplesmente culpabilizar a única pessoa que em muitos casos são vítimas. Deixa eu só colocar uma situação aqui, rapidamente para vocês. Deixa eu falar também, por gentileza. Ele não deixa as pessoas falarem. É o seguinte, professor, o senhor sabia que de 2006 a 2014, 700 mulheres morreram por conta de procedimentos errados no que diz respeito ao aborto? Essas são fontes oficiais, o senhor sabia? E isso é uma das consequências. 700 mulheres. Isso é uma das consequências 700 mulheres. Do fato de não ter aborto legal. O senhor sabe quantas mulheres deixaram legal. Quantas vidas deixaram de nascer por conta dos abortos? Olha, Clécio, quantos países do mundo têm aborto legal? Gente, professor, eu preciso terminar meu raciocínio. Porque eu estou fazendo a pergunta para o senhor, inclusive. O senhor sabe quantas crianças deixaram de nascer
Quantas crianças deixaram de nascer? Quantas crianças? 15 tem milhões de crianças. 15 milhões contra 700 mulheres que perderam a vida. Qual Agora, qual é a o que fonte é de mais 15 importante? Fonte G1, fonte Câmara dos Deputados. Eu pesquisei sobre o tema para vir aqui para esse debate e mediar esse debate. 700 mulheres morreram entre 2006 a 2014. 15 milhões de vidas deixaram de nascer. De acordo com matéria do G1, eu estou citando Você a sabe fonte, que como- uma a cada 7 mulheres, e eu não acredito muito nesses dados não, viu? certo. Para falar a verdade para você. Mas de acordo com essas fontes, Fração maiores, né? de cada mulher que existe, né? A cada 7 mulheres, uma mulher já teria cometido pelo menos um aborto. Eu tenho uma história para contar que é a seguinte. Um amigo meu, pessoal, Certo. ele morou na Itália. E lá já, desde a década de 80, já existia um aborto legal. E ele estava com uma companheira e eles foram buscar ajuda. Só que lá o aborto já tinha uma estrutura e uma política pública de uma equipe multifuncional. Lucrativa, inclusive. Não, você só deixa eu terminar, concluir, por favor. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá, eles foram atendidos por essa equipe multiprofissional. Lá eles tiveram acolhimento, eles tiveram conversas com psicólogos separadamente, e aí perceberam que a mãe tinha já vínculo com o bebê. Acontece que é o seguinte, no Brasil, a gente fecha os olhos. Mas e pra aí, foi desenvolver feito o política de aborto? saúde. E aí foi feito o aborto ou não? Termina o raciocínio, por favor. Não foi realizado o aborto. Excelente, é essa a política Teve pública uma política que precisa preventiva, existir. então. Exatamente. Essa é uma política O pela Brasil, vida. Essa que que precisa acontece? existir. O Brasil Essa que tem que ser a regra. nem sequer está discutindo esse ponto, que é discutir a política pública de saúde pública. Ah, ótimo. E Ao o STF ponto- tem competência para E isso? ao ponto que o que está acontecendo? Se nós não discutirmos isso, o que vai acontecer? Nós vamos simplesmente tratar a criminalização dessas mulheres, manter essa criminalização e não resolver. Mas quem tem que fazer o projeto ou é o governo federal, ou é a Câmara Federal, ou o Senado. Ou um plebiscito, né, Ou um professor? plebiscito, tratando sobre esse Professor, Aí. professor, deixa de maneira Gostei. muito clara. Na opinião do senhor, existe vida desde a concepção? Eu precisava só do sim e do não para eu concluir aqui minha linha de raciocínio. É muito difícil pensar em vida sem a ideia de alma, né? Sem a ideia de alma. E aí é o seguinte, em se tratando de biologia, em se tratando de elementos microscópicos, esse assunto, principalmente pela ok, bioética, é ok. complicado. Então eu te pergunto, faço Não dá a pergunta pra- final para Complicação. vocês. Fazer rapidinho, o senhor vai ter 1 minuto para responder e o professor Clécio também vai ter 1 minuto. O senhor acha que o que vale mais? 700 mulheres que perderam a vida em decorrência de uma decisão que elas tomaram de cometer o aborto ou 15 milhões de vidas que deixaram de nascer? Eu acho que o Brasil tem que agir de forma legal, legítima, numa política pública Professor, o que senhor não trate desse responde a assunto. pergunta, o senhor não responde. Que trate Pro senhor, desse assunto. para o valor pessoal do senhor Estelionato como eleitoral, filósofo. continua. Como filósofo, o que é mais importante? 700 mulheres que perderam a vida ou 15 milhões de crianças que deixaram de nascer? Exatamente o que eu estou dizendo. O Brasil fecha os olhos para uma política pública e para uma legislação pública Professor, minha pergunta sobre é o clara, assunto. professor. Sobre esse assunto. Minha pergunta O é Brasil- clara para o o senhor, Brasil- como pessoa, Para o Brasil, como filósofo, como pensador, ó, humanista. como pensador, como o humanista. O que é mais importante? 700 mulheres que morreram porque fizeram o aborto ou 15 milhões de crianças que Quantas- deixaram de nascer? quantas dessas O mulheres senhor pode foram... perguntar para mim que eu te respondo de bate-pronto. Quantas dessas Por que o senhor mulheres... não responde, professor? Quantas dessas mulheres foram estupradas? Ah. Professor, e aí o Professor, senhor- responde a pergunta. Quantas dessas O senhor tem mulheres... medo de responder a pergunta, não. Eu professor? só quero saber o seguinte. Quantas Pergunta pra dessas mim. mulheres foram estupradas? Hã? Uai, Dessas ninguém sabe, não 700. sei. Então, aí está um ponto. Suponhando que sejam as 700. Por exemplo, O senhor tá se desviando a essas resposta, 700 mulheres professor. foram O senhor- estupradas, Não, eu professor. concordo que houvesse o aborto dessas 700 mulheres. Professor, se o senhor puder me responder, eu te agradeço muito. Eu acredito, Quais vidas são mais importantes? Eu 700 acredito. mulheres que morreram ou 15 milhões de eu crianças que deixaram acredito de nascer? se essas 700 mulheres foram estupradas, elas têm o O senhor sabe direito que de isso não fazer o corresponde à aborto. realidade, professor. Elas têm o direito de fazer Tá, o mas o aborto. que seria mais importante, professor? Essas 700 mulheres, Seriam mais importantes Será que que 15 mais milhões. que esses 15 se milhões essas de mulheres crianças... tivessem sido estupradas. Ok, então eu vou Agora, perguntar. um caso oposto é diferente. É diferente, qual que é mais importante? 700 Porque é o mulheres ou 15 seguinte, milhões de crianças? porque é o seguinte, é diferente porque não existe legislação sobre isso.
Esse dado de 15 milhões... Eu estou perguntando para a pessoa. Esse dado o senhor é uma de 15 pessoa, milhões, o senhor é um ser humano. Esse dado de 15 milhões, o senhor é um debatedor. Mas peraí, nós estamos falando aqui de 15 milhões de supostamente, a gente não sabe como, em que característica essas mulheres buscaram o aborto. Sim, excelente o que o senhor está acabando de dizer. Deixa eu fazer aqui uma parte para o senhor, O que o senhor acha melhor, professor? Vou perguntar para o senhor. Diga. 700 mulheres que morreram em decorrência dos procedimentos do aborto ou 15 milhões de crianças que deixaram de nascer? Nenhum dos dois. Todas as vidas merecem ser salvas. Essa é a minha resposta para você. Todas as vidas, e o poder público deve fazer o exemplo que o professor trouxe aí lá da Itália, o poder público deve dar todo esse aconchego para essas mulheres terem essas crianças. Porque é covardia do poder público fugir dessa responsabilidade. É covardia, são covardes os nossos políticos em não querer debater o assunto como ele tem que ser debatido, como realmente é direitos humanos, tanto para essas mulheres quanto também para essas crianças. Os nossos políticos estão sendo covardes, o nosso presidente do Senado está sendo covarde, o nosso presidente do Congresso está sendo covarde, porque não querem debater o assunto como tem que ser debatido, para proteger todas as vidas. Estamos falando de direitos humanos, isso é direito universal e inalienável. Ô, trava-língua, né? E é direito humano universal. É isso que é o mais importante. Então, Rafael, para responder sua pergunta, todas essas pessoas têm que sobreviver e temos que tratar bem essas mulheres que lamentavelmente passaram por isso e não as criminalizar. É exatamente ajudar com que elas criem esses vínculos de empatia, esses vínculos emotivos, esses vínculos amorosos aí com os filhos e o Estado, o governo federal, os municípios possam ter toda uma política pública e social que venha ajudar o nascimento dessas crianças. Volto a bater nessa tecla com você, observa a taxa de natalidade que nós temos no Brasil nós vamos ter em 2040. Essa cultura que o professor está defendendo aí, nesse sentido, está acabando com o Brasil. Isso é nítido, isso é muito claro. Todas as vidas merecem respeito. O questionamento que eu faço, quando o assunto é aborto, eu dou minha opinião, sou radicalmente contra, a não ser em caso de estupro, né, esses casos já definidos pelo STF. Mas o questionamento que eu faço em relação até a reportagens que saem é o seguinte, que eu acho que a gente precisa refletir. É uma questão de saúde pública, porque muitas vezes as mulheres fazem procedimentos clandestinos e elas acabam morrendo. Só que, lamentavelmente, a gente não coloca em xeque, não coloca na mesa que milhões de crianças estão deixando de nascer. E outra coisa, a mulher, pelo menos, ela teve oportunidade de usar camisinha, né? De usar um anticoncepcional. A criança que está ali no ventre da mãe, né? Sendo violentada, ela está totalmente indefesa. Ela não tem chance contra alguém que quer abortá-la. Então esse é o questionamento que eu faço e deixo muito claro o meu posicionamento público aqui no que diz respeito ao aborto, né? E outra coisa, se a mulher aborta por situação comum, é ela que cometeu o erro. Ela cometeu o erro, ela tem que arcar com as consequências também, sem querer julgar ninguém, sem querer julgar a mulher também. Porque não é nosso papel julgar. Agora, me preocupa muito. Imagina no Brasil, se o aborto for liberado, o comércio que não vai virar dessas clínicas. A loucura que não vai virar nessas clínicas. Então, existe uma preocupação muito grande em relação a isso. E, na minha visão, houve uma forçação de barra gigantesca por parte do STF, especialmente da ministra Rosa Weber, que antecipou o voto para deixar um carimbo ideológico sobre essa questão. Exatamente, você está de parabéns nas suas observações humanistas, observações extremamente humanistas. E eu esperava essa a resposta do senhor, professor, que é um filósofo, né? Uma resposta humanista também. Mas veja só, Rafael, o STF está cometendo um grande erro, um erro de hermenêutica constitucional. Eu não vou entrar aqui nesse assunto de interpretação histórica ou de mutação constitucional, vamos falar assim. O STF deveria ter jogado isso para a pauta do plebiscito. O plebiscito e depois o Congresso Nacional fazer leis, né, chamar a sociedade para o debate das leis e depois fazer um referendo, que é o que está na nossa Constituição. E, inclusive, se o senhor quiser, se os nossos ouvintes quiserem, basta acessar o site do TSE. Quais são os mecanismos de proteção da nossa cultura, das ideias da nossa nação. Nosso povo brasileiro é um povo cristão, é um povo judaico-cristão, que sempre respeitou a vida. E respeitamos a vida nesse sentido em amplitude. Então vamos debater isso em um plebiscito, depois vamos criar uma lei, depois vamos fazer um referendo sobre isso também. É um assunto muito sério.
Pois não, professor. Eu acho assim, são 3 homens brancos aqui falando sobre o aborto de Eu sou mulheres. pardo. Eu sou pardo. E as De características... periferia. E as características que nós Torcedor temos do aqui Vila Nova. vamos aceitar a criminalização dessa mulher, mas aí raramente nós falamos da responsabilização dos homens. E nesse ponto é um aspecto que nós precisamos levar em consideração. Eu sou pai de 3. Exatamente. Eu tenho a responsabilidade, 50% da responsabilidade sobre meus filhos é minha, sou homem, 50% da minha esposa, E que é na mulher. lei, e na lei do aborto, que criminaliza a mulher? Deveria ser 50-50. 50-50. Então, se um homem Precisa participar, debater, ele tem que ser professor. criminalizado também, se participar do aborto. claro, porque às claro. vezes é o próprio homem que obriga a mulher a Ela fazer o fazer, aborto. exatamente. Nesse caso, é óbvio que o homem tem que ser responsabilizado Claro, também. mas não é o a médico realidade. tem que ser Por isso que responsabilizado. precisa mudar Não a é lei. a realidade. A realidade é nua e crua. É apenas a mulher que está sendo responsabilizada pelo aborto que está sendo cometido. Mas e as crianças deixarem de nascer E também aí, são importantes? Acho que é por isso que nós estamos nesse debate. Sim. Aqui. Esse debate aqui é importante e é importante também escutar. O senhor mudou de opinião com relação a essas diferentes. crianças serem salvas? Não, o que eu quero vamos discutir para a gente saber qual que é a política pública que aceita melhor essa mulher que busca E a fazer aborto. criança, professor? Gente, Nós somos aqui 3 homens debatendo, mas será que as são 15 milhões circunstâncias? de crianças deixar de nascer têm voz? Você falou uma coisa muito importante. São- Cadê o defensor? Onde é que, quem é são- que defende essas crianças? São situações No nosso ordenamento em que jurídico, a própria inclusive, isso não política existe. pública e a própria ciência vai nos trazer luz para a gente saber o que fazer, qual o manejo melhor a se tratar em relação ao E aborto. o STF tem capacidade de fazer tudo isso, Acho que professor? a descriminalização é apenas um passo. A política pública é feita pelo Congresso ou pelo governo federal. Mas o E aí, STF está querendo são fazer outras coisas. Está querendo fazer norma, A está querendo dis- trabalhar a exceção a legal, descriminalização- criando novos artigos. O que está sendo feito lá e discutido é a descriminalização, né, professor Clécio? Ah, mas é isso que eu estou querendo mostrar para o senhor, é exatamente isso. A partir do momento que se faz a descriminalização, igual eles estão querendo, que isso está bem nítido, que vai caminhar para isso nesse sentido, não é? Nós vamos ter exatamente o que o senhor está dizendo. Um mercado que o Rafael trouxe, nós vamos ter um mercado a favor de tudo isso também. Será que não existe interesses financeiros por trás disso, professor? Aí já é suposição. O que nós temos agora, a lei no e cru é apenas a mulher está sendo criminalizada pelo aborto, o homem... A criança também, na sua visão? Eu acredito Criança, que sim, feto, boa criança. parte. Se você está falando aí de 15 milhões, esse dado estatístico, é óbvio que Isso é nenhum muito de mais, nós... isso é muito mais. A gente nenhum não tem de essas nós- informações, não. Isso é muito mais. Eu não sou favorável ao aborto, mas eu acredito que nós temos que entender cada caso. E aí é o seguinte, são situações diversas com relação a essas mulheres. Vamos bater uma bola aqui nesses Né? 2 minutos Vamos. finais? Eu quero saber de vocês dois de maneira rapidinho. Se um homem adulto mata outro homem, ele deve ser criminalizado? Com certeza. Com certeza. Com Por que quando uma criança morre no ventre da mãe, a mãe não tem que ser criminalizada? São elementos muito diferentes, né? São a concepção Não é de assassinato feto, do mesmo né? jeito, não? São concepções de feto. E aí são outras características. O feto não é um de nós em evolução, professor? Inclusive o próprio exemplo da... O senhor já leu Ernesto Genhard, as 10 então, lições sobre inclusive ética? o próprio exemplo do estupro mostra isso. Nunca o aborto vai acontecer em qualquer circunstância. Em relação ao Só que estupro... o voto da Rosa Weber é em qualquer circunstância até Acontece- 12 semanas. 12 semanas, o então, coração já está formado. Acontece O corpo a já partir... está formado. Corpo já Então, tá formado. acontece a partir de um tempo X. Aí nós temos que estudar aí na biologia, na concepção toda do gene e A tudo ciência mais. diz que existe vida desde a concepção. É a Então, ciência que diz. Então, só que a concepção que eu tenho é de que essa vida gerada e essa concepção de alma não se estabelece dessa forma. Assim como muitos povos Estabelece indígenas... como? Eu não sou especialista para entender exatamente quando surge a vida. Um quando esse professor de elemento está aí. filosofia marxista falando de alma. E é exatamente por esse ponto que nós precisamos estabelecer o princípio a partir de uma equipe multidisciplinar. Você isso também eu não é concordo. especialista, não, mas eu Clécio. concordo com o senhor. O senhor é plenamente. especialista em vida, Clécio? Não, professor, eu defendo a vida, eu não sou especialista Especialista nela, em não. Eu tô vida? acima disso. Sabe Eu tô exatamente. acima disso. Eu tô acima disso. Eu tô defendendo essas crianças que não têm vozes. Eu estou aqui dizendo por elas, professor. Que debate bom, meu tempo acabou, infelizmente. Quero agradecer muito esses dois gigantes debatedores. João Coelho, filósofo e sociólogo, professor, muito obrigado. Pessoal, agradeço muito minha participação. Quem quiser me seguir nas redes sociais, João Coelho 10.
Muito bem, Clécio Filho, professor de Filosofia e Direito, muito obrigado. Muito obrigado eu, Rafael. Isso é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E lembrem-se sempre, diga não ao ódio. Ok, muito obrigado. Eu deixo muito claro, né? Eu me posicionei aqui em relação ao aborto e sobre esse tema, eu acho que é o único tema que eu me posiciono de maneira clara, né? Então, a gente tem amizade, eu e o professor João, mas brigam as ideias e não as pessoas, é completamente normal. Eu sou muito incisivo e muito tocado quando o tema é aborto. Então eu deixo claro para o meu público, porque a gente tem que ser honesto com quem nos acompanha. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.